continuar a observar a segunda epístola de João. Gostaria de convidá-los a abrirmos novamente. Pela manhã nós consideramos até o versículo 3, e agora nós vamos continuar até o versículo 13. Mas nós vamos ler toda a carta, né? Todos os 13 versículos da carta. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado por esta noite. Obrigado por podermos juntos adorar ao Senhor. Podermos juntos ouvir a tua palavra, os ensinos dela, podermos juntos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Obrigado por podermos juntos vermos nossas crianças crescendo nos caminhos do Senhor, ouvindo a pregação, aprendendo a Bíblia, aprendendo os teus ensinamentos. Isso não tem preço para nós, isso é uma riqueza para as nossas vidas, para a nossa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Obrigado por tua boa mão estar sobre nós. Obrigado porque tua misericórdia tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem nos visitado em nossa congregação, falado conosco. O Senhor tem abençoado nossa caminhada por pura misericórdia e graça. E nós só podemos adorar ao Senhor como retribuição. O Senhor é digno disso e nós não temos muito, Senhor, a te oferecer, somente a nossa adoração. Porque tu és dono de todas as coisas. A ti pertence todo o poder, todos os reinos, todas as riquezas, toda a majestade. Então, Senhor, recebe humildemente a nossa adoração. Recebe, Senhor, o que nós podemos te entregar, as nossas próprias vidas. Não é muito e sabemos que é pouco. Mas sabemos também que o Senhor olha para a vida dos eleitos de forma tão especial, a ponto de entregar o seu próprio Filho para ser imolado como cordeiro que foi levado ao matadouro. Fala conosco, Senhor, por meio da pregação e abençoa-nos no restante dessa liturgia até o seu final. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos pela manhã com respeito a esta pequena carta joanina. Uma carta que, pelo seu tamanho, talvez não chame nossa atenção pelos seus
13 pequenos versículos, e porque talvez não haja nada de tão empolgante aqui como na igreja de Corinto, por exemplo, a respeito das divisões. Não há nada tão empolgante aqui como em Filipenses, por exemplo, quando Paulo trata do estado de humilhação e de exaltação de Cristo, ou quando ele nos ensina a termos contentamento, ou quando ele fala-nos a respeito de ansiedades, ou quando ele nos diz que nós devemos socorrer-nos uns aos outros. Não há nada tão empolgante como o livro do Apocalipse, que nós lemos tantas coisas misteriosas, e nós somos envolvidos nesse mistério e desejamos conhecer. As nossas curiosidades são muitas. Quem são as duas testemunhas? Quem são os 144.000? Quem são esses personagens ou aqueles personagens com respeito aos cavaleiros dos cavalos do capítulo 6? Quem é cada cavaleiro? Então, não temos aqui um texto tão empolgante quanto estes outros. Mas temos aqui um texto simples, inspirado pelo Espírito Santo, que nos ensina a respeito de duas grandes verdades que uma igreja bíblica deve carregar. Eu dizia de manhã que se eu fosse aplicar esse texto, e aplicando esse texto a essa data magna que comemoramos nesta semana que se passou, a Reforma Protestante, eu diria que João nos aponta duas grandes marcas para uma igreja verdadeiramente reformada. Sabemos que existem várias outras marcas, a igreja vem produzindo documentos durante muitos séculos a respeito disso. Os primeiros documentos, nos primórdios, ainda no século XVI, a igreja já definira de que há três grandes marcas: a pregação do evangelho, a ministração dos sacramentos, batismo e ceia, e a disciplina eclesiástica. Nós observamos que outras marcas caracterizaram as igrejas da Reforma no século XVI, como a crença na Escritura apenas como maior autoridade, a crença em que só por meio de Cristo e por meio da graça o homem pode ser salvo, a crença de que somente a Deus pertence toda a glória na igreja, no louvor da igreja, na vida da igreja. Mais tarde nós percebemos que marcou as igrejas da Reforma e sua teologia a doutrina da eleição, a doutrina da depravação total, a doutrina da expiação especial, a doutrina da perseverança dos santos. A igreja falou muito sobre o que são marcas que distinguem uma igreja reformada de uma igreja não reformada. Mas aqui João, podemos dizer assim, resume isso em dois grandes pilares. E ele faz isso com base no que o seu Senhor ensinou. João resume aqui que uma igreja fiel e bíblica tem duas grandes marcas. Ela é fiel à verdade e ela é amorosa. Essas são as duas grandes marcas que estão presentes no versículo 3. O texto diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte do Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Essas são as duas grandes marcas de uma igreja bíblica: verdade e amor. E João vai trabalhar isso a partir do versículo 4. Nós vimos um resumo inicial até o versículo 3, mas ele vai especificar isso do versículo 4 ao 6, tratando sobre o amor fraternal, do versículo 7 até o 11, tratando a respeito da fidelidade doutrinária da igreja, seu compromisso com a verdade. A verdade aqui não se resume meramente a sermos sinceros, a sermos verdadeiros no quesito de sermos sinceros. A verdade aqui está restrita a um conceito muito específico: a verdade do Evangelho que guia a nossa vida, que dirige a nossa vida, que muda a nossa forma de viver, inclusive o nosso comportamento em relação às próprias Escrituras e à sua verdade contida, ensinada à igreja. Por fim, João vai terminar do verso 12 e do verso 13, nos dando luzes importantes a respeito da sua relação com aquela igreja. Algumas perguntas nós respondemos de manhã, por exemplo, quem é esta senhora misteriosa do verso 1 e quem é a outra senhora misteriosa do verso 13, que é sua irmã, que João não menciona quem são essas senhoras. Nós observamos que o termo senhora, utilizado por João aqui, é um termo grego usado comumente no seu período, um termo que denota coisas muito importantes para nós. O termo aqui é Kyria, em grego.
E essa palavra se referia a uma subunidade social na cidade-estado. Então, João estava usando o termo senhora ou kíria como um equivalente à eclésia, que também é uma palavra feminina no grego. Então, quem é a senhora do verso 1? Nós aprendemos de manhã, a igreja. Quem é a senhora do verso 13? Irmã da que está no verso 1. Uma igreja co-irmã. Então, a senhora que está sendo mostrada aqui é a igreja. Não poderia ser uma pessoa, um indivíduo, porque soaria estranho algumas coisas. Por exemplo, o verso 5, como nós vimos, soaria estranho João dizer a uma senhora particularmente, nos amemos uns aos outros. Não é? Seria muito esquisito isso. Como é que um apóstolo, um ancião, um homem de 90 anos, dizendo a uma mulher, nos amemos uns aos outros? Que homem mais fogoso é esse? Não tem condição, né? Muito afoito, como dizia minha avó. Muito afoito. João não estava se dirigindo a uma mulher, João estava se dirigindo a uma igreja. Por isso chamava ela de senhora. Da mesma forma, quando Jesus disse à sua mãe, mulher, né? Ele usa essa palavra para sua mãe, e talvez à primeira vista pareça um distrato de Jesus à sua mãe, a falta de respeito, mas na verdade o sentido daquilo no original é senhora. Era um respeito, uma linguagem respeitosa à sua mãe. Esta linguagem também foi usada para a igreja, visto que a igreja é vista, é figurada no Novo Testamento como uma mulher. A igreja é figurada como uma mulher, como a esposa do Cordeiro. Por isso, João dirige-se à igreja como senhora. Isso nos mostra o grande respeito que o apóstolo João tinha pela igreja. Deve nos ensinar também que nós também devemos ter muito respeito pela igreja de Deus, ainda que ela tenha defeitos, e ela tem, ainda que ela tenha aspectos que não são belos, porque ela tem aspectos não harmônicos enquanto ela está nessa terra, que a maquiagem não consegue esconder, que nenhuma cirurgia plástica pode resolver. Ela tem algumas rugas, ela tem algumas coisas que a deixam um tanto quanto desajeitada no seu estado presente. Mas o que importa é que Jesus disse que ele levantaria ministros e daria ministros a esta igreja, e esses ministros cuidariam desta igreja, como João ensina aqui, amando essa igreja e ensinando essa igreja. Então, qual é o papel dos ministros para a vida da noiva? Adorná-la para encontrar-se com seu esposo. A igreja não é dos ministros, a igreja não é dos pastores, a igreja de Cristo. Cristo apenas constitui esses ministros para que eles adornem a sua noiva, para entregá-la a Ele. Então, como é que eles fazem isso? João ensina, veja o verso 1, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. João ama a igreja, os ministros devem amar a igreja não é um alvo de negócio, a igreja não é um alvo de vantagens para si, a igreja é de Cristo, e a missão dos ministros é amá-la, cuidar dela, ensiná-la, pastoreá-la. Dito isso, então, João agora vai especificar coisas importantes a respeito do amor fraternal. No verso 4, nós lemos João dizendo o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Devemos, então, aqui localizar-nos, né? João está falando dos filhos dessa senhora eleita. Quem são os filhos da senhora eleita? São os crentes. Então, João está nos ensinando aqui algo que a Reforma disse, e algo que a cristandade anterior à Reforma também disse, no mundo antigo e na Idade Média, que a igreja é a mãe de todos os crentes. É aqui que os crentes são alimentados, é aqui que os crentes são instruídos, é aqui que os crentes são repreendidos, exortados, corrigidos, assim como uma boa mãe faz com seus filhos. É aqui que os crentes devem ser amados pela igreja, como uma mãe. É aqui que os crentes, quando conhecem o Evangelho, quando são salvos por Cristo, são amamentados. A Bíblia usa essa linguagem do leite espiritual. A Bíblia usa essa linguagem do alimento sólido, que é exatamente esta figura que mostra a igreja não apenas como uma esposa, mostra a igreja como uma mãe. A igreja também é uma mãe. Então, quando um crente começa a desprezar a igreja, o que é que ele está fazendo? Quando um crente começa a invalidar o papel da igreja na sua vida, o que é que ele está fazendo? Ele está desprezando sua mãe.
uma mãe que Deus lhe deu para cuidar dele. João diz que encontra crentes daquela igreja e se alegra porque eles receberam o mandamento do Pai e vivem isso. Aí ele diz no verso 5: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. Eu dizia pela manhã, e torno a repetir, meus irmãos, que não adianta muito uma igreja ser muito simpática, muito amorosa, que gosta de abraçar todo mundo, que gosta de dar flor, que gosta de dar presente, dar bombom, dar marcador de página, mas se ela não tem a verdade do evangelho sendo ensinada, não adianta. Eu sei que para muitos isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Para aquelas pessoas que têm uma grande necessidade de serem acolhidas, de serem abraçadas, de serem notadas, esses lugares fazem total diferença para a sua vida. Talvez porque elas vivem num ambiente de solidão, talvez porque elas vivem num ambiente de desprezo, porque elas estão sozinhas. Então elas chegam em determinados lugares e confessemos e reconheçamos que é bom ser bem recebido. Vocês concordam comigo? É bom ser recebido em um lugar. É bom saber que alguém notou. É bom saber que quando eu não fui no culto, alguém me mandou uma mensagem, alguém ligou para mim, alguém me encontrou no shopping ou no mercado e disse: estamos sentindo sua falta, no último domingo eu não te vi, você estava lá na igreja. É bom sabermos que as pessoas prestam atenção em nós. Mas quando nós colocamos isso como uma fonte última para que nós congreguemos em um lugar, abrindo mão da verdade, nós estamos indo no caminho contrário das Escrituras, porque não basta apenas o afeto, o amor, a atenção. É preciso que haja a verdade do Evangelho. Essa verdade precisa estar lá, sendo ensinada, sendo mostrada. Por outro lado, da mesma forma, é um ponto crítico. Nós temos igrejas, pregadores, que se vangloriam de uma posição intelectual superior às outras igrejas. São quase seitas. Se você não crê igual a nós, você é um crente inferior. Ou você nem é crente. Nem a paz do Senhor eu te dou, porque você não é digno, você não é da minha denominação. Se você tem uma igreja que diz: se você não tem a nossa teologia exatamente como nós temos, então você não pode ser. Já talvez alguém me disse assim, um crente reformado: se Charles Spurgeon estivesse vivo, ele não pregava na nossa igreja porque ele era um batista, nós não somos batistas. Isso é uma posição bem sectária e que ignora que a igreja de Deus é católica. Há uma catolicidade presente na igreja. Há algumas diferenças pequenas entre nós, mas maior é o que nos une do que as divergências que nós temos. Mas quando nós exaltamos demais a doutrina em detrimento do amor, nós podemos nos tornar legalistas. Legalistas. E eu dizia de manhã a vocês uma frase que deve martelar na nossa mente. A humildade sem a verdade é mero julgamento. Humildade sem verdade é mero julgamento. Ou melhor, verdade sem humildade é mero julgamento. E humildade sem verdade é covardia. É covardia. Então a igreja deve ter verdade e a igreja deve ser humilde para amar. Assim como o Paulo nos ensina. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então uma igreja é marcada por duas coisas. É uma igreja que ama e é uma igreja que crê na verdade. Firme na verdade. Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, isso está baseado na primeira parte dos 10 mandamentos. Você aprende isso nas Escrituras. E aprendendo sobre Deus, sobre a verdade de Deus, a vontade de Deus, você é levado para amar pessoas. Como um crente pode amar a Escritura, pode amar a teologia, pode amar a doutrina e ele não amar pessoas? Como um crente pode pensar assim? Como um crente pode me dizer, como eu já ouvi em vários momentos da minha caminhada: eu amo mais animais do que pessoas, pastor, porque os animais correspondem mais. Bom, um animalzinho, se você dá um carinho a ele, você passeia com ele 2 vezes por dia, e se você dá a comidinha dele, está tudo certo para ele.
A vida dele é uma bênção, é riqueza, né? A ostentação é aí para a vida de um pet. Mas pessoas, o contexto é outro, o contexto é mais difícil. Amar pessoas é mais difícil. Amar alguém que não quer se abrir para ser amado é mais difícil. Amar quem nos fere é mais difícil. Amar é, em si, uma obra sacrificial. E a Bíblia vai nos dizer isso de modo muito profundo e duro. Amarás o teu inimigo, aquele que te maldiz. Isso não é fácil. Quem dirá então na vida de uma igreja local, que é o que João está falando aqui. Veja só no verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, onde começa o amor na igreja? Obedecendo os mandamentos de Cristo. Obedecendo os mandamentos. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. A ideia de andar é uma ideia de viver, prosseguir, perseverar no amor. Perseverar no amor. Será que você precisa ouvir isso nessa noite? Que você precisa perseverar no amor? Ou será que você está a ponto de desistir, soltar a corda, soltar o remo? Eu não aguento mais, não dá. Nós ouvimos constantemente no nosso tempo, você precisa se amar mais. Você precisa se valorizar mais. Você precisa pensar mais em você mesmo. Você precisa se cuidar mais. Enquanto Jesus vai nos dizendo assim, ame os outros, ame mais as pessoas. Estenda suas mãos, abra seus ouvidos, abra seus olhos, abra seu coração para as pessoas. Nós vivemos numa cultura, irmãos, um hábito social, que nós perguntamos assim, corriqueiramente, como é que você está? Se a pessoa disser assim, eu não estou nada bem, você não sabe o que fazer. Não é assim? Você não sabe como prosseguir a conversa. Ah, é? Procura, vai, e agora? Procura o pastor. Tu está fazendo tua terapia ainda? Nós não estamos preparados quando alguém diz assim, eu estou mal. Estou mal, eu não estou bem. Como é que os crentes reagem a isso? Alguns vão dizer assim, olha, vem cá, repreenda todo o mal na sua vida. Isso é o inimigo na sua vida te perturbando. Vamos lá, eu vou orar por você. Senhor, repreende Satanás na vida dessa pessoa. Nós não temos condição de tratar com essa pessoa com base no mandamento do amor que está na verdade de Deus revelado nas Escrituras. As Escrituras nos dizem coisas muito profundas a respeito do autocuidado da igreja. Paulo diz assim, aconselhai-vos mutuamente, admoestai-vos mutuamente, encorajai-vos, suportai-vos uns aos outros. Paulo não está falando apenas para pastores, está falando para toda a igreja. Quem é responsável pela igreja, então? Todos os crentes. Todos os crentes são responsáveis pela vida comunitária. Todos eles. Dito isso, nós precisamos considerar aqui algumas coisas a título de aplicação. Meus irmãos, os crentes são alimentados pela igreja, como eu disse. Os crentes são nutridos pela igreja, como eu disse. Então, como poderemos crescer na fé sem a igreja? Como um bebê crescerá longe de sua mãe? O que seria de um bebê longe de sua mãe? O que seria de um bebê? O que seria de um bebê se sua mãe não estivesse por perto? Se o cheiro do leite não estivesse perto dele? O que seria de um ser tão fraquinho e dependente de sua mãe se não tivesse um cuidado para ele ali? Não apenas na área da alimentação, mas na área do carinho, do afeto, do abraço, da autonegação própria para cuidar dos filhos. Assim é a vida da igreja. João alegrou-se em ver os filhos dessa igreja andando na verdade em amor. E aí eu faço uma pergunta a todos vocês, por favor, tenham atenção. João alegrou-se porque viu aquela igreja andando em amor e em verdade. Cristo está se alegrando com o nosso andar em amor e em verdade? Cristo, olhando para nós hoje, pode se alegrar porque a nossa igreja está andando em amor e em verdade? Será que ele poderia dizer isso? Será que João poderia dizer isso de nós, se ele nos visse lá na Ásia Menor?
Se ele nos visse em Éfeso, será que João escreveria uma carta para a nossa igreja dizendo: pastor, eu me alegro em ter visto crentes da igreja de Caruaru aqui em Éfeso, porque eles andam em amor e em verdade? Será que isso seria possível? Veja o verso 7. João agora vai para outro ponto. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Nós precisamos considerar aqui algumas coisas nesse versículo. Primeiro, que João está alertando sobre um perigo constante que a igreja primitiva vivia, de falsos mestres se infiltrarem dentro dela e começarem a pregar ensinos que não eram apostólicos, não eram proféticos em relação ao Antigo Testamento. Um desses ensinos era que Jesus não veio em carne. Era a negação da humanidade de Jesus. Essa era uma ideia neoplatônica, era uma ideia gnóstica, que negava que Jesus tivesse vindo em carne, porque para a filosofia de Platão, a carne era má. A carne não era portadora de nenhum bem. Então não era possível que Jesus tivesse vindo em carne. Poderia ser algo que parecesse humano, mas não era humano. Mas negar a humanidade de Cristo também era negar a obra redentora de Cristo. Porque é na sua natureza humana, junto com a sua natureza divina, que há reconciliação do pecador com Deus. A sua natureza humana nos representa. A sua natureza divina representa toda a Trindade. E essas duas naturezas juntas representam que Deus traz os eleitos para Ele, para que sejam habitados pelo seu Espírito e que tenham, então, a presença permanente do Espírito neles. Negar a natureza humana de Cristo era negar todo o Evangelho. Se alguém nega que Cristo veio em carne, negou todo o Evangelho. João estava dizendo: tenham cuidado com isso. Não deem brecha para falsos mestres. Veja o verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. A palavra de João aqui é a seguinte: irmãos, nós temos trabalhado arduamente para que vocês aprendam a sã doutrina. Nós temos trabalhado arduamente para ensinar a vocês o que diz a Escritura com fidelidade. Nós não temos trabalhado com preguiça. Não temos abraçado a negligência. Nosso trabalho pastoral, João estava dizendo isso, é um trabalho dedicado. Paulo usa uma palavra na Epístola aos Colossenses que deve chamar a atenção da igreja para o trabalho pastoral. Paulo usa a palavra agonia. Um trabalho sofrido, de suor, sangue e lágrimas de um pastor. O trabalho de um pastor não é apenas intelectual. Não é apenas quando ele se senta na sua mesa e ele abre os seus livros e ele começa a estudar um texto sagrado. Esse é um trabalho que vem a público, como está vindo agora, mas há uma série de outras atribuições pastorais que vocês não estão vendo acontecer durante a semana. Vocês não estão vendo quando um pastor está aconselhando um casal em crise a ponto de se divorciar. Vocês não estão vendo quando um pastor está aconselhando alguém que está dizendo: eu não quero mais ficar aqui nessa igreja, porque está tudo errado. Vocês não estão vendo quando o pastor está tendo que lidar com um conflito em uma família de alguém na igreja ou com um crente perto da morte. Vocês não estão vendo tudo o que está acontecendo no ministério pastoral. O trabalho é, de fato, exaustivo. Isso afeta toda a mente, corpo e alma de um ministro. O ministro não é um robô, ele é um ser humano. Ele se esforça para conduzir a igreja a pastos verdejantes, mas há um custo para o ministro. Há um custo. Há um custo de ele ter uma vida mais regalada. Há um custo de ele ter uma vida mais tranquila. Há um custo de ele ter uma vida apenas que cuide da sua família, dos seus meninos, da sua esposa, dos seus negócios. Não, ele está metido na vida de muitas pessoas. Você entende isso? Ele está envolvido na vida de muitas pessoas. Ele está preocupado com o filho de uma irmã que está desviado. Ele está preocupado com uma série de questões na igreja.
Ele está preocupado com o avanço do evangelho. Ele está preocupado com alguns pecados e vícios que a igreja tem. Ele deita-se pensando nas coisas da igreja. Aí ele acorda pensando nas coisas da igreja. Ele acorda pela manhã, o seu WhatsApp está cheio de demandas da igreja. Essa é a vida atual de um ministro. Você pensa que é pouca coisa isso? Não era diferente com João, a diferença é que ele não tinha WhatsApp. Mas tinha carta, né? Tinha carta. A história diz, irmãos, que Calvino separava 2 semanas no mês para responder carta. Ele passava 2 semanas respondendo carta, todo dia, o dia todo. É melhor o WhatsApp. É melhor o WhatsApp, porque você manda áudio, né? Você grava o áudio, resolve. João estava dizendo, irmãos, nós ensinamos com muito esforço. E eu posso dizer a vocês aqui, com verdade, e com a minha consciência diante de Deus tranquila, que o meu trabalho com vocês nessa igreja é com muito esforço. É com muita dedicação. Porque é assim que a Escritura diz. Isso não é glória para mim, nem para o ministro. Porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser o trabalho de um pastor. Isso tem um custo. Por isso que João está dizendo àquela igreja, tenham cuidado. Tenham cuidado para não desperdiçar todo o nosso trabalho. E eu digo isso a vocês também aqui nessa noite. Tenham cuidado, porque Deus tem dado ministros para que vocês sejam pastoreados. Tenham cuidado para não ignorarem e desprezarem todo esse trabalho. Tenham cuidado, sejam zelosos. Quando João diz aqui isso, para não perderdes aquilo que temos realizado, alguns vão dizer assim, está vendo? João está dizendo que é possível perder a salvação. Não é isso. João não está dizendo que é possível perder a salvação. No verso seguinte, nós compreendemos mais claramente. Veja o verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, o que é que diz agora? Não tem Deus. Ele adverte a igreja de modo geral. Tenham cuidado, irmãos, para não abandonarem os fundamentos que vocês foram ensinados. Mas aquele que abandona, nega a doutrina de Cristo, não tem Deus. Em outro lugar ele vai dizer, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Permaneceram conosco por um tempo, mas não eram dos nossos. Aí ele continua, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que permanece na verdade ensinada, tem o Pai e tem o Filho. E aí no verso 10 ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, o que é que diz agora? Não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Aqui está um texto também que embaraça muito crente. Então, quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que se meu pai virar um testemunho de Jeová, ele não entra mais na minha casa? Será que é isso? Quer dizer, então, que se meu filho se desviou do evangelho e agora ele está indo para o candomblé, ele não pisa mais na minha casa, porque o texto está dizendo aqui que eu não tenho que ter contato com essa pessoa, nem dizer seja bem-vindo? Não é isso que o texto está dizendo, ok? João está falando dos falsos mestres. Devemos nos lembrar que as igrejas funcionavam nas casas, eram igrejas domiciliares. Então, o que João está dizendo aqui é, não deixem que eles tenham palavra no culto, nas casas. Não deem boas-vindas aos falsos mestres, nos cultos da igreja, nas casas. Porque se vocês dão a eles espaço, vocês estão destruindo todo um trabalho que foi feito no ensino da doutrina. É isso que João está dizendo. Então, no verso 11, ele continua, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Então, o que João, de modo geral, nos ensina? Que nós não podemos potencializar ou dar espaço à falsa doutrina. Se nós fôssemos fazer uma aplicação mais estrita para a nossa vida, não ouça falsos mestres. Não ouça falsos mestres. Tem crente que gosta de vez em quando de escutar um heregezinho de estimação. Ele não era um herege, mas ele fala umas coisas que eu gosto. Mas é um herege. Eu digo que ele é um herege. Mas tem umas coisas que é tão boa. Tem umas coisas assim que pega a gente, né? Que dá um abraçozinho e tal. Não. Se desfaça dos seus hereges de estimação. Você se lembra daquele brinquedinho que tinha antigamente, Tamagotchi? Você se lembra daquilo? Quem se lembra daquilo? Vocês são velhos mesmo. Aquele negócio de doido, você ficava alimentando aquele... O bicho morria, o camarada chorava quando o bicho morria.
Ele morreu, né? E um negócio desse tamanho, né? Parecia um videogamezinho. Tem gente que tem um heregezinho como um Tamagotchi. Não, irmãos, João diz, não deem ouvidos à falsa doutrina. Não deem ouvidos aos falsos mestres. Procurem a verdade. A verdade, a verdade, a verdade. Pastores zelam, pastores fiéis, verdadeiros pastores, zelam pela pureza doutrinária da igreja. E isto é uma manifestação da fidelidade de Deus a uma congregação. Uma igreja que tem pastores que zelam pela sã doutrina é uma manifestação da fidelidade de Deus e do amor de Deus àquele rebanho daquela igreja. É bondade de Deus para aquela igreja. As advertências vindas aqui por parte de João são bíblicas e devem ser recebidas com humildade por esses que estavam recebendo e por nós também, não com soberba resistência. Se um ministro está pregando o evangelho, se ele está confrontando o seu pecado, você deve receber isso com humildade e não com resistência soberba. Porque se você resiste à pregação fiel, você está resistindo a Deus. Você está endurecendo seu coração contra Deus. Tenhamos cuidado para que o nosso coração não esteja petrificado, resistindo às repreensões do Senhor. O Senhor sempre repreendeu primeiro verbalmente, e depois ele foi para outras camadas de repreensão. Sempre é assim na Escritura. Primeiro Deus nos adverte verbalmente. Depois ele intensifica essa advertência de forma mais dura. E ele vai intensificando ainda mais as suas repreensões, até nos levar ao arrependimento. Então não se enrijeça. Receba a mensagem, a pregação, a instrução com humilde gratidão. Dizendo, eu preciso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajude a aplicar tudo isso na minha vida. Os falsos ensinos, nos ensina João aqui, também devem ser denunciados, assim como os falsos mestres devem ser denunciados. E a Escritura no Novo Testamento denuncia os falsos mestres por nome. Por nome. Não tem essa de ética. Não, por ética eu não vou dizer o nome. Na Escritura diz o nome. Alexandre Latoeiro, está lá o nome. Esse homem causou grandes males à igreja. O nome está lá. Nas cartas ao Apocalipse também, os nomes estão lá. Esses nomes aqui fazem mal à igreja. Isso é o que nos ensina o Evangelho da graça de Deus. Os apóstolos falavam isso às igrejas, alertando contra as investidas do inimigo, através de falsos ensinamentos. Agora veja o verso 12 e 13, para nós caminharmos para o fim. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Eu leio esse texto e percebo que ele é tão atual, e eu percebo que ele é tão contemporâneo, e ele fala-nos de questões contemporâneas também, numa era de mensagens instantâneas, na era dos e-mails, na era do Zap, na era do Telegram, na era do Direct. Aqui era epístola. Era um meio tecnológico. Mas João estava dizendo, há outras coisas, muitas outras coisas a dizer a vocês, mas eu quero dizer face a face. João estava dizendo, eu quero estar com vocês. Eu quero caminhar com vocês. Esse é o trabalho de um pastor, irmãos. Esse é um trabalho de um pastor. É estar junto com as ovelhas. É de conhecê-las. É de olhar nos seus olhos. É de ouvir os seus problemas, os seus dramas, as suas dores. De ouvir os seus pecados. De ouvir as suas fraquezas. De rir junto com elas. De chorar junto com elas. Ainda que seja um copo de água fria para tomar junto, ele toma junto com elas. Esse é o trabalho de um pastor. O que eu peço ao Senhor é que eu possa viver isso aqui com vocês. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando um pastor, ou eu, especificamente, vou visitar vocês, não se preocupem com o sofá, com a parede pintada, com o gesso renovado. Eu não quero saber disso não, irmãos. Amém, irmãos? Não quero saber disso não. Eu não vou chegar na sua casa e dizer assim, olha, carro novo, né? Não vou, irmãos.
Olha, sofá novo, de couro. Lindo, viu? Seu sofá. Comprou onde? Esse sofá tá velhinho, né, irmã? Eita, um furinho aqui, né? Todo furadinho. Não, irmão, um pastor não vai olhar isso. Os olhos do pastor estão nas ovelhas. Nas ovelhas. Um pastor, quando vai visitar um irmão de uma igreja, não está preocupado se vai ter picanha, mocotó, carne de charque, bolo. O pastor não vai visitar para comer. Ele vai cuidar das ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Se tiver comida, é uma bênção, né? Eu não vou negar, não vou mentir. Eu não vou mentir, tem que ser sincero. E o povo fica bravo, né? Como o pastor não come, né? Não vai comer, o senhor vai comer. Quando eu estou evitando fazer 2 visitas na mesma noite, porque é um problema sério para mim. Né? Porque você vai comer, pastor. Mas eu vou fazer outra visita. Você come lá também, não tem isso não. Um pastor está olhando para o cuidado, para a necessidade, para a vida daquelas pessoas. A igreja precisa estar aberta ao cuidado pastoral. Eu sei que tem irmãos que estão numa circunstância ou num estado por conta de tudo que viveram no passado ou por conta de sua própria inclinação interior, que eles pensam e resistem dizendo o seguinte: da minha vida cuido eu. Não quero pastor se metendo na minha vida, não quero ele entrando na minha vida. Eu sei cuidar de mim. Esta é uma afirmação não bíblica. Certo? É uma afirmação não bíblica. Porque a Bíblia diz que, veja só, você acha que Jesus precisa de alguém para cuidar dele? Você acha que Jesus precisa de alguém para cuidar dele? Ele não precisa de alguém para cuidar dele. Mas quando uma mulher sentou nos seus pés, começou a chorar, e começou a lavar os seus pés, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, ele não disse assim, pare. Quando ele chegava numa casa, que lhe era posto um prato de comida, e as pessoas queriam agradá-lo e conversar com ele, ele simplesmente não dizia assim, não quero, eu não preciso disso. Se eu tiver fome, eu vou ali e como, numa bodega. Jesus recebia isso das pessoas. Ele recebia o amor das pessoas. Ele não precisava ser cuidado, mas ele recebia. Então, quem é você, cristão, para dizer eu não preciso ser cuidado? Quando você diz eu não preciso ser cuidado, você está dizendo assim, eu não preciso nem de Deus. Ou quem sabe você diga assim, mas se Deus quiser cuidar de mim, Ele cuida direto. Você está errado, porque Deus usa instrumentos humanos, falhos, limitados para cuidar de você. Fracos, limitados para cuidar de você. Um crente não pode pensar assim, o que é que fulano tem para me oferecer? Não tem para me oferecer. Veja a vida que ele está levando de tanta dor, tanto sofrimento, tantos problemas. O que é que essa pessoa tem para me oferecer? Uma coisa, meu irmão. Graça de Deus, favor de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus. Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte, um crente fiel a Deus, que conhece seu Salvador no sofrimento, que experimenta a presença dele no seu sofrimento, conhece mais a alma humana do que qualquer doutor em psicologia. Bonhoeffer falava isso. Porque aquela pessoa conhece as dores e conhece como o seu Senhor remediou a sua alma. Então, aqueles que passaram por vales de sombra e de morte, sabem que como o seu Salvador tratou eles em todo aquele caminho. Por isso nós precisamos uns dos outros. Você precisa dos outros. E os outros precisam de você. Todos são importantes na casa de Deus. Francis Schaeffer dizia, não há gente sem importância na igreja. Não há gente sem importância. João nos adverte aqui sobre o valor dos relacionamentos. Ele nos adverte aqui que nós não podemos semear uma vida de solidão porque queremos uma vida apenas com Deus, uma vida apenas vertical. João ensina em toda a epístola que a vida cristã é vertical e horizontal. É uma vida baseada na verdade que vem de Deus.
mas na verdade aplicada ao outro, aos relacionamentos. Isso é a igreja. A igreja é esse encontro. É esse encontro entre o céu e a terra, e entre o homem e o outro homem. A igreja é esse encontro. Na igreja, o céu se encontra com a humanidade, e a humanidade encontra-se consigo mesma para caminhar em direção a Deus. Isso é a igreja. Esta é a vida da igreja. João nos diz muitas coisas podiam ser ditas, mas queria fazer isso pessoalmente. Para o bem da igreja e não para o enfraquecimento da igreja, João ensina. Muitas coisas eu vou dizer ainda, mas olho no olho. Relacionamentos saudáveis se dão assim, viva voz, olho no olho. Sente e fale. Sente e abra. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes na vida da igreja? Não, um irmão me chateou. O que é que eu faço? Eu não quero falar com ele. Eu vou sentar lá atrás. Desculpa aí, os irmãos estão lá atrás, viu? Não é para vocês não, isso não. Não é carapuça não, é só um exemplo. Eu vou sentar lá na frente. Eu não quero. Deixa o tempo passar. Não. A Bíblia nos ensina a resolvermos nossas demandas humildemente. A Bíblia nos ensina a procurarmos o irmão, olho no olho. Meu irmão, isso aqui me feriu. Eu queria saber se foi intencional, se não foi, se eu fiz alguma coisa, se eu tenho que pedir perdão a você. Não é uma procura arrogante. Você me fez mal, você precisa me pedir perdão. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, na verdade, o teu irmão que te ofendeu, vai tu a ele. Tu vais a ele. A Bíblia nos ensina que a igreja se dá com base nesses relacionamentos. Aprendemos, por fim, meus irmãos, a resolvermos nossas questões assim, sinceramente, em Cristo, em amor. Vocês entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam? Amém? Vocês estão sendo ensinados nisso hoje. Vocês estão sendo ensinados nisso hoje. É claro que um pastor, um presbítero, alguém da igreja, um líder, alguém mais amadurecido, uma irmã mais amadurecida, um irmão mais amadurecido, pode intermediar uma situação de conflito. Isso pode acontecer, mas antes vai a teu irmão, tu e ele só. Tu e ele só. E resolve com teu irmão. Uma igreja reformada zelará pela verdade e pelo amor. Zelará pelo ensino sólido e pela comunhão profunda. Que a nossa igreja, a primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru, não seja conhecida apenas pela doutrina e pela firmeza teológica. Ela também seja conhecida pelo amor. Que seja esta igreja uma igreja que ama em verdade. Ela não ama à custa da verdade, ela ama em verdade. Não lutar pela verdade tem um custo. Não lutar pelo amor também tem um custo. Você quer ver pessoas indo embora porque esta igreja é acusada de não amar? Quer ver isso? Ou você quer ver pessoas indo embora porque essa igreja é acusada em não ensinar? Eu creio que você não quer ver isso. E como é que nós crescemos nisso? Todos nós nos envolvendo nisso. Certo? Uma igreja cristã não precisa de um departamento de boas-vindas. Ok, irmãos? Isso é uma incoerência. Precisamos criar um departamento de boas-vindas. E esse pessoal do departamento vai dar boas-vindas a quem está chegando. Nós não precisamos maquiar dessa forma as nossas negligências. Na verdade, toda a igreja deve entender isso, que nós somos responsáveis uns pelos outros e pelo cuidado do outro. Dizer ao outro, você é uma bênção, você é importante para nós. Seja bem-vindo à nossa igreja. Estamos muito felizes de ter você conosco. Volte sempre. Você quer que eu marque um gabinete para você falar com o pastor? Nosso pastor pode atender você ou visitar você. Isso não custará a você a sua vida, mas pode transformar a vida de uma pessoa. Pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. Verdade e amor, meus irmãos, são inseparáveis.
verdades inseparáveis em igrejas genuinamente bíblicas. E para mim, isso é uma igreja reformada. Para mim, isso é uma igreja genuinamente reformada. À medida que ela cresce no conhecimento, ela cresce no amor, ela cresce na comunhão, ela cresce na alegria de servir a Deus. Ela cresce na forma de adorar a Deus. Isso é mais significativo, isso tem mais sentido para a vida da igreja. Que o Senhor aplique isso ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo que ouvimos. Aplique isso, Senhor, ao nosso coração. Que nossa igreja cresça no conhecimento da graça de Deus e também no amor cristão. Que amemos a Deus, que amemos a igreja, agradecidos pelo que o Senhor tem nos dado como igreja, pelo que temos ouvido, aprendido, vivido. Que sejamos instrumentos de bênçãos para a vida de outras pessoas, acolhendo-as, aconselhando-as, ensinando-as, confrontando-as em amor e em verdade, porque não há gente sem importância no nosso meio, Senhor. São pessoas que o Senhor tem trazido a nós. Nós te pedimos que nos ajude com tudo isso. Abençoe nossa comunidade, Senhor, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Que a cada dia o teu evangelho se espalhe, a pregação verdadeira seja ampla e alcance vários lugares do mundo. Que nossa igreja, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos para isso, para fazermos a nossa parte, para a glória do teu nome. É isso que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria chamar